que eu ainda tenho aqui ministrado no seu coração, lá em 2º livro dos Reis, capítulo 4, vai ser rápido, mas eu quero que você saia daqui com essa palavra também. 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, irmãos? Irmãos, aqui aconteceu algo tremendo. Diz a palavra de Deus que essa mulher que chega diante de Eliseu não é uma mulher qualquer. Ela era esposa de um dos filhos dos profetas, ou era esposa de um dos aprendizes de profeta. Havia uma escola de profetas, e Eliseu, de certa forma, era ali o líder de todos aqueles profetas. E aquela mulher, ela chega ali diante de Eliseu, como se ela estivesse chegando diante do próprio Deus, porque o profeta naquela época era a representação física, era a representação humana da presença de Deus na terra. E ela chega com toda a reverência, e ela diz: O meu marido, teu servo, filho dos profetas, ele morreu, e agora, além dele ter morrido, fiquei viúva, não tenho como fazer, não tenho como trabalhar, porque somente os homens trabalhavam fora e ganhavam dinheiro nessa época. E aquela mulher, ela quando o marido morria, ela tinha que depender dos filhos, mas só que o credor estava querendo levar os filhos dela também embora como escravos. Porque como é que funcionava, irmãos, naquela época, quando alguém tinha uma dívida? Vamos supor que a irmã Cecília tinha uma dívida com Carlinhos, e aí aquela dívida, ela tinha que ser paga, vamos dizer assim, essencialmente em dinheiro, em recurso financeiro, mas não tinham dinheiro. Então eles iam lá e pegavam os bens, o gado, os animais, a colheita. Não deu para pagar, pegou o gado, pegou os animais, pegou as ovelhas, não deu para pagar, então vamos pegar os filhos. Os filhos também serão dados como parte de pagamento da dívida, e eles ficarão como escravos. Então, com certeza, a dívida que o rapaz tinha não era uma dívida pequena, era uma dívida grande. E ela chegou ali, irmãos, com o coração ali, meio que quase no desespero, chegou ali diante do profeta e abriu o seu coração ali para ele, e disse: Olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de algo da parte do Senhor, porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Quantos aqui, em muitos momentos da vida, já se sentiram como esta mulher, enfrentando uma situação e chegou um ponto em que não sabia mais o que fazer? Quantos já passaram por essa experiência? Parece que quase todo mundo. Queridos, eu quero
trazer uma palavra rápida ao teu coração aqui nessa noite, que o Espírito ministrou quando eu estava meditando nesse texto. Em meio ao caos, porque muitas vezes essa situação que a gente olha para ela, a gente não sabe como resolver, para nós é um caos. O que é caos para nós? É aquela situação terrível, onde tudo está desalinhado, onde tudo está bagunçado, a gente não consegue achar, vamos dizer assim, por onde a gente vai sair, aonde está a saída, onde está a porta para que eu possa entrar e me livrar daquela situação. Em meio ao caos, reconheça que as dificuldades chegam para todos, que os problemas chegam para todos, inclusive para aqueles que servem a Deus e são fiéis a Ele. Em outras palavras, irmãos, problema não é só para quem é incrédulo, problema também é para quem tem fé, amém? Problema também é para quem é da fé, é para quem é fiel, é para quem serve a Deus. Essa mulher e o seu marido eram servos do Senhor, temente a Deus, eram pessoas de bem, eram pessoas da fé, eram pessoas que serviam a Deus, mas a dificuldade chegou lá. E muitas vezes é assim na nossa vida. E aí muitas vezes o nosso coração fica tentado a dizer: mas puxa vida, se o problema vem para mim como vem para o outro que não tem fé, que vantagem eu tenho em ter fé? Irmãos, toda a vantagem do mundo, porque nós não podemos simplesmente condicionar a nossa fé, o nosso servir a Deus, a situação de Deus não permitir problemas na nossa vida, de Deus não permitir dificuldades na nossa vida, senão nós, vamos dizer assim, criaríamos um relacionamento interesseiro para com o Senhor. Ou seja, eu te sirvo enquanto o Senhor me dá, eu te sirvo enquanto o Senhor me livra, mas na hora que o problema chegar, na hora que o Senhor não me der, eu não te sirvo mais. É assim que funciona para a gente, irmãos? Aquela mulher, mesmo tendo perdido o marido, mesmo a morte tendo passado por dentro da sua casa, ela estava na presença de Deus, ela estava buscando a Deus, ela estava se colocando diante do Senhor. Deus, o problema chegou, mas eu ainda estou servindo ao Senhor. Veio dor, veio perdas, mas eu estou na tua presença. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, problemas vêm para todos, inclusive para aqueles que servem a Deus. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a enfrentar problemas, mas, irmãos, diferente daqueles que estão lá fora, vivendo sem fé, vivendo longe da presença de Deus, quando os problemas chegam, nós ainda podemos ver mudança, nós ainda podemos ver transformação, nós ainda podemos ver, irmãos, restauração naquilo que foi perdido. Por quê? Porque nós temos a quem recorrer. Amém? Eu disse tudo isso só para dizer isso para você. Você tem a quem recorrer. Aquela mulher tinha a quem recorrer. Quem está lá fora, longe da fé, muitas vezes não tem a quem recorrer. Não é porque Deus não esteja pronto a agir nessas vidas, não é porque Deus não esteja com o coração aberto para agir e para abençoar também os incrédulos. Não é por isso, irmãos, é porque os incrédulos não estão com o coração aberto para crer em Deus e submeter a vontade dEle e buscar nele e fazer dele a sua esperança. É por isso. O problema do incrédulo não ter a quem recorrer não está em Deus, está no fato do incrédulo não ter fé para recorrer ao Senhor. Mas quem tem fé, recorre. Então eu quero dizer para você, o problema chegou, mas você ainda tem a quem recorrer. Você tem a quem buscar no meio do seu problema. E o que aquela mulher fez? Ela recorreu ao Senhor. Ela recorreu ao profeta, que era naquele momento a pessoa que Deus usava para trazer a sua bênção, a sua vitória, as suas respostas àqueles que precisavam de solução para as suas causas. E aquela mulher recorreu ao Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você que o mesmo Deus que atendeu aquela mulher, que trouxe um milagre sobre a vida dela, Ele está aqui nessa noite para que você recorra a Ele. Você pode recorrer a esse Deus, amém? Você pode recorrer ao Senhor, você pode se apresentar diante dEle com o coração humilde, com o coração quebrantado, com sinceridade, com a alma amargurada, mas com o coração crendo que Ele te ouve, crendo que Ele está atento à sua necessidade.
Você tem a quem recorrer. E à medida que aquela mulher recorreu ao Senhor, buscando ali o profeta, irmãos, aquela mulher compreendeu que sempre vai existir uma saída para aqueles que agem na fé. Sempre vai ter uma saída para quem age na fé. Nós falamos sobre fé no início, sim ou não, irmãos? Tem saída para você na sua fé. Fala para o seu irmão aí, na sua fé existem saídas de Deus para a sua vida. Irmãos, quando não houver saída pelo aspecto humano, quando não houver saída, irmãos, pela nossa força, pela nossa capacidade, existem saídas dentro da nossa fé. Dentro da nossa fé. Eu fico maravilhado, eu sempre volto naquele episódio quando Deus leva o povo diante do Mar Vermelho e aparentemente não tinha saída, e muitos começaram a desesperar, e muitos queriam voltar para o Egito, e muitos começaram a blasfemar contra o Senhor, e começaram a criticar Moisés, e começaram a jogar culpa em Moisés deles estarem naquela situação. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos resolver e nós não temos fé, a gente sempre tem que achar um culpado. E naquele momento o culpado, aos olhos do povo, era Moisés. Moisés os enganou, os ludibriou, os levou para ser morto naquele lugar. E o problema ali não era o mar, o problema ali não eram os egípcios, o problema ali não eram os filisteus que estavam desse lado, ou as montanhas que estavam desse outro lado. O problema ali era a falta de fé no coração do povo. Mas no momento em que Deus achou alguém que tinha fé, que foi Moisés, Moisés se colocou diante do Senhor e o Senhor falou com ele. E o Senhor disse para Moisés, no momento que Moisés começou a clamar, o Senhor disse: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Apenas marche. Irmãos, quando o povo dá um passo de obediência e fé, o mar se abre. Ou seja, pela fé teve saída. Eu quero dizer para você nessa noite que tem uma saída maravilhosa de Deus. Para situações sem saída da sua vida, existe uma saída. E essa saída está nas mãos de Deus. E você vai acionar essa saída pela sua fé. Porque diz a palavra de Deus em Efésios 1:3: bendito seja Deus Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Tem bênção lá, você nem sabe que existe, mas já está lá. Porque todas, irmãos, a palavra diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas você tem que trazer o que está na região celestial para a região da terra pela fé. Você tem que crer, você tem que acionar isso. A saída que Deus tem para você está na sua fé. Creia. As dificuldades chegam para todos, mas aqueles que servem a Deus ainda têm a quem recorrer no momento que a dificuldade chega. As dificuldades vêm para todo mundo. A pandemia veio para alguns só, irmãos. Deus falou assim: ó, eu vou mandar a pandemia só para os ricos, mas os pobres não vão pegar o coronavírus, a Covid-19. Foi assim que Deus fez, irmãos? Aí ele falou: não, vou mandar a pandemia, a Covid, só para os chineses, mas o resto do mundo ninguém vai pegar. Foi assim que aconteceu, irmãos? Irmão, de mamando a caducando, todo mundo recebeu o Covid, todo mundo se deparou com a Covid. Existe alguém aqui nesse santuário que não contraiu o Covid até agora? Só você, Vitor? Você não passou pela Covid? Amém. O restante aqui tudo já pegou Covid até 2 vezes. Eu já peguei 2 vezes, né? Quando você não pegou nenhuma, eu já passei 2 vezes pela Covid. E assim,
Assim, irmãos, somos todos nós que estamos aqui, estamos sujeitos. Por quê? Porque as dificuldades vêm para todos. Para todos. Só que no meio da dificuldade, aquele que tem fé recorre a Deus, recorre ao Senhor, chora nos pés de Deus, clama ao Senhor, e Deus traz uma solução, né? Deus traz uma solução. Em meio ao caos, reconheça que aquilo que você considera pequeno, insignificante, sem valor, é tudo que Deus precisa para Ele fazer um grande milagre na sua vida. Às vezes a gente menospreza o valor das coisas pequenas. O profeta falou: o que você tem na sua casa? Quando a mulher começou a desabafar, falar do seu problema, o profeta falou: mulher, calma, o que você tem na sua casa? Ela falou: eu só tenho uma botija de azeite. Ou seja, o material do milagre estava nas mãos dela. Aquilo que Deus iria usar para abençoar a vida daquela mulher estava dentro da sua própria casa. Não veio de fora, não veio do vizinho, não veio do templo, estava na casa dela. Tem coisas dentro da sua casa que Deus vai usar para trazer um milagre sobre a tua vida. Às vezes as situações que Deus vai usar para te abençoar já estão com você. Amém, irmãos? Já está na tua vida, só que você não olha com valor, você não vê valor naquilo, você não vê a grandeza daquilo que Deus pode fazer com aquela situação. Às vezes uma coisa pequena a gente fala: mas o que é isso? O que era uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Diante da necessidade de chuva na época do profeta Elias, o profeta Elias falou para o servo dele: olha, vê se está vindo alguma chuva. E aí ele falou: olha, depois que Elias orou 7 vezes, com o rosto entre os joelhos, com a cara no pó, ele mandou o servo dele olhar e falou: olha, eu só vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou: este é o sinal que a grande chuva de Deus vai descer. Por trás de coisas pequenas existem coisas grandes da parte de Deus. Irmãos, aquela pequena nuvem era pequena olhada à distância, mas por trás dela vinha uma grande chuva para molhar toda a terra. O que são 5 pães e 2 peixinhos, irmãos, diante da necessidade de alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas? O que é 5 pães? O que são 2 peixes para alimentar uma multidão dessas? É nada. Mas só que 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor, irmãos, multiplicou, e aquilo, irmãos, alimentou todo mundo. E ainda sobrou 12 cestos cheios de peixes e de pães, porque, irmãos, o que é pequeno para nós se torna grande na mão de Deus. O que é pequeno para você, quando a gente entrega para o Senhor, Ele vai ser grande. Ele transforma aquilo grande, Ele faz com que aquilo se torne grandioso. Davi era o menor dentro da sua casa, o menor, mas Deus fez dele um grande rei, o rei que se tornou o referencial de todos os reis. A partir de Davi, todo mundo tinha que ser rei segundo Davi. Era o menor, mas Deus pega o que é menor e faz aquilo ser o maior. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você: não menospreze o valor das coisas pequenas. É só um culto de sexta-feira, é apenas um culto com menos de 20 pessoas. Parece que é algo pequeno, parece que é algo insignificante, mas talvez nesse culto com menos de 20 pessoas ou com 20 pessoas, é um culto de sexta-feira, é apenas um culto, mas talvez é neste culto que Deus vai liberar um milagre na sua vida. É apenas uma oração, é apenas uma palavra. Irmãos, se vem de Deus, pode parecer pequeno, mas vai se tornar grande na sua vida.
Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Acredite, não menospreze o valor das coisas pequenas, porque o que é insignificante para você, irmãos, muitas vezes pode ser o material que Deus vai usar para fazer um grande milagre acontecer. Ela só tinha uma botija de azeite, e a palavra profética que veio ao coração daquela mulher, pela boca do profeta Eliseu, foi o seguinte: arruma muitas vasilhas vazias, o máximo que você conseguir, e vai colocando azeite nelas. Irmãos, eu imagino que os vizinhos, todo mundo trouxe bacia, jarro, enfim, tudo que eles tinham, e o azeite não acabava, não acabava, não acabava. Daquele pequeno jarro, irmãos, se encheram bacias, se encheram, irmãos, outros vasos muito maiores. De um pequeno vaso, de um pequeno jarro, irmãos, muitos outros jarros foram enchidos. Só parou de jorrar o azeite quando acabou as vasilhas. Ou seja, quando a nossa parte não é feita, irmãos, com mais propósito de receber e de deixar Deus agir, muitas vezes se encerra o que Deus está fazendo, não porque Deus permitiu que o milagre acabasse, mas porque nós mesmos encerramos. Mas aquilo que aconteceu ali foi suficiente para que aquela mulher pagasse a sua dívida, vamos dizer assim, não permitisse que seus filhos fossem levados como escravos, e ainda sobrou para que ela e os seus filhos pudessem viver o resto da vida. Então, irmãos, encerrando essa palavra, eu quero só dizer uma coisa para você para iniciar. No meio do caos, reconheça que quando Deus começar a agir na sua vida, Ele vai te dar muito mais do que você precisava receber. Amém? Quando Deus começar a agir na sua vida, você vai receber mais do que aquilo que você esperava. Porque Deus, irmãos, não é Deus de economia. Deus, Ele dá, e Ele dá com abundância. Ele dá além do que nós esperávamos receber. Aquela mulher esperava receber para pagar a dívida. Ela recebeu para pagar a dívida, e ainda sobrou para ela viver a vida com seus filhos. Eu quero dizer para você, esse Deus que faz mais, está aqui nessa noite, para fazer mais por você, para fazer mais por mim, para fazer mais por esta igreja, do que simplesmente o que nós esperamos. Ele vai além, Ele faz mais, Ele é surpreendente. Então nessa noite, fique em pé, demanto e derraçúbia. Eu quero orar por você, eu quero colocar a sua vida diante do Senhor agora. Vou pedir ao Carlinho, a Liliane, que desligue para mim aqui, o celular, aqui, a filmagem. Nós vamos orar. E se você recebeu essa palavra de fé no seu coração,